Fala galera, beleza? Seguinte, mais uma simulaçãozinha aqui para eu mostrar para vocês, mais ou menos, talvez ajude alguns aí, influências que a gente tem no circuito elétrico, tá bom? Vocês já viram isso aí já com Mendonça, mas talvez assim visualizando fique mais fácil memorizar e entender esse conteúdo, tá? Aqui eu tenho uma bateria, deixa eu virar ela para o outro lado, tá? Fazer assim mesmo. Tá? Então, pera aí, deixa eu diminuir um pouco a tensão dela. Tá? Esse aqui não é um simulador completão, bonitão, mas ele vai servir para o que eu quero trabalhar com vocês. Bom, vocês estão vendo que o sentido da corrente aqui, o movimento das cargas, né? Está saindo daqui, passando pelo resistor, que é esse retângulo meio avermelhado, e chegando por aqui. Se este aqui é o movimento das cargas, a corrente é no sentido contrário, tá? Porque a gente considera que o sentido convencionado da corrente é contrário ao movimento das cargas se você está falando dos elétrons em um condutor. Se está falando de um íon num líquido que é uma carga positiva, aí já não tem essa alteração, tá? Agora, temos aqui uma quantidade passando, temos um catavento aqui que está servindo de amperímetro, tá? Ele está contando quantas bolinhas passam aqui. Está passando no negativo, tá? Porque está nesse sentido aqui, não no sentido que seria o ideal. E a corrente aqui está entre quase 10 amperes, né? Se você fizer a divisão de 10 em 10. Menos 10 amperes só pelo sentido tá no sentido horário. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a influência da temperatura na resistência, tá? Aqui eu estou numa situação fria, tá bom? Eu vou aumentar aqui só para demonstrar, porque os valores vão mexer, vocês podem por enquanto ignorar esses valores. Dentro do material você tem núcleos, você tem átomos compondo esse material, esse fio condutor, esse resistor. Esses materiais, todos os materiais estão sempre em agitação, em movimento. Tá? Todo material que... Até no zero Kelvin você ainda tem um certo movimento atrelado a ele. Então, nunca você vai encontrar algum objeto, alguma substância, partícula, 100% parado. Por dois motivos. Primeiro, por referencial, porque para você falar que ela está 100% parada, você tem que adotar um referencial, e nós temos um problema de referencial. E segundo, por questões da física moderna lá, que não vou entrar em detalhes aqui, mas você não consegue descobrir a velocidade e posição de uma partícula em um determinado tempo, ao mesmo tempo. Então você não consegue... a partícula ali, para você, ela nunca vai estar parada. Mas tudo bem. Eu tenho uma certa temperatura. O que acontece se essa temperatura aumenta, tá? Deixa eu aumentar a tensão da bateria aqui. Como eu falei, não se apeguem a esse valor de tensão e a corrente, tá? Agora eu só quero que a gente enxergue ali em cima. Eu vou aumentar um pouco a resistência, tá? Quando quando a temperatura aumenta, vai para uma temperatura maior, deixa eu aumentar mais ainda a temperatura, tá? As moléculas vibram mais dentro do material, porque a temperatura estando maior, elas têm mais energia cinética. Elas tendo mais energia cinética, é mais fácil que esses componentes atrapalhem os elétrons que estão tentando passar de um lado para o outro, do que quando ela está com baixa temperatura. Então, quanto maior a temperatura de um objeto, de um resistor, no caso aqui que a gente está trabalhando, tá? Maior a resistência, porque esse movimento interno acaba atrapalhando o movimento das cargas. Tá? Aqui a gente está considerando que as cargas saem, dão uma volta e chegam aqui, mas isso não acontece realmente. Tá? Normalmente as cargas, os elétrons, por exemplo, eles andam num fio uma distância pequena, transferem essa energia para um outro elétron que vai viajando. Tá? Não é o mesmo elétron que dá a volta no fio inteiro. Certo? Essa era a primeira coisa. E aqui talvez uma ideia para ajudar, espero eu, sobre a diferença de potencial. Tá? Temos um resistor aqui, deixa eu dar uma segurada na corrente. Tá? Aqui, tá. Eu aumentei o valor de resistência, tem uma certa tensão, a corrente está lá perto de 10 amperes de novo. O que seria diferente de potencial?
Tá vendo que as cargas estão saindo daqui, tá? E chegando desse lado aqui esquerdo, direito, desculpa. Se você não tivesse esse resistor, elas teriam a mesma facilidade para passar por todo o sistema e chegar desse lado. Como você tem alguma coisa atrapalhando aqui em cima, que é o resistor, que tem uma resistência, as cargas saem e elas têm uma certa dificuldade de atravessar esse trecho do circuito. Então elas se acumulam mais de um lado e do outro elas estão mais espaçadas, porque depois que elas passam pelo resistor, a gente considera que os fios não têm basicamente resistência, nos nossos problemas no ensino médio, tá? Então aqui elas estão tranquilonas, ó, bem espaçadas, bem tranquilas. Aqui elas estão bem apertadas, com uma tensão, com uma vontade maior de chegar do outro lado, justamente porque aqui tem alguma coisa atrapalhando, tá? Que é o resistor. Aí se você tentar fazer uma analogia, ó, aqui eu tenho uma contagem de mais ou menos 13 elétrons, tá? Para cá eu tenho uma contagem de mais ou menos uns 8 elétrons, tá? Tá aqui, o valor tá meio ruim de enxergar. Então aqui eu tenho mais elétrons do que aqui. Deixa eu fazer uma pausa. Quando aqui eu tenho 13 elétrons e aqui eu tenho 8, tá? Ele está colocando entre aspas o volts porque não é assim que a gente mede a tensão em volts, tá bom? Mas se eu tenho menos 3 elétrons aqui, o menos 3, desculpa, né? É só o sinal do movimento. 3 elétrons aqui, o que eu tenho 8, eu tenho uma diferença de 5 elétrons. Então eu poderia falar que a tensão aqui é uma diferença de 5 elétrons, que ele quis chamar de 5 volts. Tá? Os elétrons diminuíram em quantidade 5 vezes. De novo, a medida volt não representa o elétron, é só uma analogia para talvez ajudar vocês. Então, a diferença de carga que eu tenho antes e depois do resistor vai indiretamente nos representar essa tensão. Ah, professor, mas eu vi lá no material, nas aulas, que a carga é sempre igual. Sim, a carga é sempre igual. Toda corrente, toda carga que sai por esse lado aqui, chega do outro lado. Mas não quer dizer que em todo trecho eu tenho a mesma velocidade de movimento, tá? As cargas elas estão, todas que saem desse lado esquerdo, vão chegar do lado direito, tá? Mas elas não vão estar com o mesmo espaçamento, mas elas chegarão ao outro lado, tá? O importante é que você não vai ter destruição de carga, nem criação de carga aqui no meio, né? É o princípio da conservação da carga elétrica, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí sobre a relação da temperatura e para quem estava com um pé atrás da orelha sobre a situação aí da tensão, da diferença de potencial. Qualquer dúvida, gente, tem mais um material falando sobre isso, tá? Que foi me pedido na tutoria, então eu postei lá no caderno de tutoria, vocês deem uma olhada, que aí eu explicando com uma analogia mecânica, que provavelmente deve ter sido usada em sala de aula, nas aulas de vocês, que é a mais comum, mas eu tentei abordar um pouquinho diferente. Tem um trecho de um materialzinho, 2 páginas de PDF para quem quiser também dar uma lidinha. E tem mais alguns materiais sobre resistência e corrente elétrica. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí vocês e falou!